Bom dia. E aí o cara fica quieto, não fala mais nada. Aí o telespectador fala, o que esse tonto está fazendo aí? Senhoras e senhores, muito bom dia. Prazer enorme. Estamos juntos aqui pela Band Mais Campinas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida, não é? Dos pensamentos, das nossas perspectivas. Tem muita coisa que a gente acha e nem sempre que a gente acha não é aquilo que a gente imagina. E eu estou trazendo aqui a Érica Moreira, ela é pedagoga e você tem uma empresa junto com o Maurício Duarte. Sim, temos uma empresa há 10 anos juntos. E como é o nome da empresa? Antares Talentos. Antares Talentos. Sim. Eu tive lá fazendo um mapa e tal, Sim. espetacular, né? Porque é uma pesquisa que você, sem querer, entrega aquilo que você imagina e acredita. Exatamente. É a tua personalidade ali, é revelada através de uma metodologia de perguntas, não é? Exatamente. E a Sim. partir dali você tem um conceito que se chega a uma conclusão. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. A gente trabalha com um perfil comportamental. Sim. Inclusive, foi o que nos uniu. Entendi. Quando a gente começou a trabalhar juntos, foi porque eu precisava aprender sobre perfil de comportamento para trabalhar como gestora. Sei. E a gente acabou se juntando. Entendi. Nessa afinidade de conteúdo, a gente acabou se juntando e decidiu montar a Antares juntos. Eu sei que você trabalha com empresas, Sim. mas com escolas também, né? Sim. Qual é o contexto e a tua chegada e a tua importância como pedagoga nessa relação com crianças, com alunos, adolescentes, enfim? Bem, eu trabalho com escolas há 35 anos. Puxa vida. Os últimos 15 como gestora, mas foram mais de 18 anos como professora de sala de aula. Então, hoje em dia, eu trabalho como consultora, eu não trabalho mais com uma escola, eu trabalho com várias escolas. Certo. Eu acho que uma das coisas que é mais importante é porque a escola está um tanto quanto perdida. Sim. Né? A escola, a família, essa relação está um pouco truncada. E a gente vê dentro da área da gestão que a gente perdeu um pouco o rumo. Como é que a gente trabalha para que tudo flua? A gente está com escolas cansadas, professores cansados, crianças hiperconectadas, famílias muito perdidas em relação Sim. àquilo que deve fazer, não deve fazer com os filhos. Então, hoje em dia, o meu trabalho é como consultora, eu entro na escola, eu trabalho com essa parte da liderança escolar, trabalho com treinamento de professores, também faço palestras para as famílias, é uma coisa mais geral. Essa dispersão exatamente pede isso, né, Érica? Sim, pede. Porque o pai não sabe, fazendo uma referência a um pouco atrás, lembrando de cada um de nós, você que está em casa, que tem mais de 40, sabe o que eu estou falando. Antigamente o pai era chamado à escola, ou a mãe, e quando você chegava em casa, se você fez alguma coisa indevida, uma brincadeira de mau gosto, coisa que o valha, você era punido. E hoje o que a gente percebe é que o pai e a mãe vão na escola para exatamente confrontar o professor, que na verdade ele está ali para transmitir conhecimento e não para dar educação. Sim. É por aí? Na verdade, esses limites, eles precisam ficar claros. Sim. Qual é o papel da escola, qual é o papel da família, mas de certa forma, eu tenho uma frase que eu repito com uma certa frequência: a gente não muda as famílias, a gente fortalece a escola. Entendi. O que é fortalecer a escola? A gente está numa era nova em relação à educação, como é que a gente lida com os alunos, como que a gente lida com o conhecimento. Não dá mais para a gente lidar com os nossos alunos, com os nossos professores também são jovens, da mesma forma que antigamente. Então, o que precisa mudar para que esse vínculo de confiança, família e escola, e escola, família, se restabeleça? Então, justamente o que eu faço é trabalhar dentro dos valores próprios da escola, aquilo que caracteriza, aquilo que fortalece a escola, e buscar uma forma desse discurso todo, em todas as áreas, né, desde o porteiro, todo mundo dentro da escola, representar esses valores, essa linguagem, essa comunicação fluida. Porque quando isso acontece, para os pais, traz um conforto. Eu costumo trazer a imagem de uma sinfônica. Sei. Onde o maestro, né, é o gestor da escola, ele é o responsável pela escola. E todos os instrumentos da sinfônica representam as diversas partes que uma escola tem, que uma escola compõe. Cada um desses instrumentos tem sua função específica. Cada um tem seu comprometimento, seu tempo de dedicação. E na hora de fazer a sinfonia, todo mundo tem que estar harmônico,
Porque senão a plateia, que são os pais, não apreciam o espetáculo e passam a questionar. Devo entender que o diagnóstico é a famigerada dor universal. Sim. E a grande ideia é o conceito do maestro, que é esse que você acaba de colocar aí. Sim, sim. Inclusive, a gente fala que é uma dor universal, porque a gente faz parte de um grupo francês que trabalha justamente com essa questão do índice de confiança, e numa conversa que a gente estava tendo, as pessoas que estão na França relataram exatamente as mesmas dificuldades nessa relação família-escola, nessa relação dos professores desgastados dentro da escola. Então, não é um problema nosso, é um problema que está acontecendo. Maravilha. Né? É geral. A gente continua essa conversa aqui. Eu tenho certeza que você está em casa. Se não está, deve ficar atento, porque ele fala e abrange esse assunto sobre todos nós, a nossa vida, o nosso cotidiano, na relação pais e filhos, filhos e pais e escola. Estou recebendo aqui a Érica Moreira, que é pedagoga, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos curtir um pouquinho aqui do Grupo Requinte com o Gerson Pedroso. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Transforme sua casa em um verdadeiro espetáculo de elegância com o Grupo Requinte Decor. Aqui você encontra as mais sofisticadas mesas para sua sala de jantar, com design moderno, acabamento impecável e materiais de alta qualidade. E para sua sala de estar, escolha entre os sofás mais modernos do mercado. Conforto, estilo e durabilidade em cada detalhe, porque seu lar não merece o comum. Grupo Requinte Decor. Seu lar merece o extraordinário. Visite nossa loja na Rua Bento de Arruda Camargo, número 810, Jardim Santana, em Campinas. Ligue 19 3203 1866. Grupo Requinte Decor. Nós estamos de volta e ouvindo a letra dessa música, né? We don't need another hero. Será? Precisamos sim de referências, como não, né? Sim. Pessoal, estou recebendo aqui a simpaticíssima e competente Érica Moreira, pedagoga, e eu esqueço sempre o nome da tua empresa, você acredita? Antares Talentos. Antares Talentos. Sim. Eu, toda vez que eu vou falar, esta anta esquece do Antares. Quando a gente criou o nome, foi por análise de talentos e resultados, Antares. Hoje em dia, não. A gente trabalha com desenvolvimento dos talentos para a vida. A gente mudou um pouco, mas manteve o nome da Antares, até por ser uma referência celestial. Eu tenho vou chamar de subtítulo aqui, a chamada Ponte Quebrada. Sim. O que ser? Bem, quando a gente fala dessa ponte quebrada, veja, eu sou pedagoga. Eu escolhi essa profissão por conta dos alunos. A gente se dedica aos alunos, a gente deseja ver o melhor em termos de progresso, tal, conhecimento, mas principalmente felicidade. E esse aluno, ele tem uma família e ele vive numa escola. Aliás, nós estamos vendo a imagem pura aí, não é? A gente não pode quebrar essa ponte. A relação família e escola precisa ser nutritiva, porque o nosso foco principal é fazer com que os nossos alunos sejam felizes. Com Se a certeza. gente não tiver um diálogo muito franco, muito confiante, muito aberto entre família e escola, quem sofre é o aluno. Quem sofre é a criança. Ele não encontra um espaço tranquilo, que, vamos dizer assim, os pais confiam na escola, então ele está tranquilo, relaxado no ambiente escolar. E quando ele volta para casa, ele não pode contar da escola porque os pais criticam e tal. Então não pode, a gente precisa ter essa ponte reconstruída. Entendi. Essa ponte está bem frágil, bem frágil. O que a gente percebe muito hoje, e infelizmente o errado sempre vira moda, não é? Essa coisa dos apelidos, não é? A gente era criança, tinha um monte de apelido, cresceu com os amigos com apelido, e qualquer coisa hoje é bullying, tudo é bullying. Não, porque meu filho... E aí você vai criando, assim, sinais negativos que as crianças vão absorvendo numa coisa que, de uma maneira geral, não estou dizendo que é regra, poderia passar como uma pedra batida na lâmina d'água e ir embora. Hoje não, uma pedra vira uma pedra enorme, sabe? Uma montanha que cai dentro da água e fica afundado ali.
A gente vive questões geracionais. No fundo, a gente tem conflitos geracionais. Sim. A escola é um ambiente privilegiado para que se aprenda relações sociais, para que você molde e crie repertório emocional. Esse ambiente da escola, ele é sensacional para diversas coisas que as crianças precisam aprender. O que não pode é ficar desconectado. Entendi. Que é a imagem que a gente está vendo aqui. Porque antes era bola, era boneca, era brincadeira, todo mundo junto, era amarelinha para as meninas, os meninos com as bolas todas. Olha isso aqui. Ninguém fala com ninguém, ninguém vê ninguém. Conseguiram, né? E, na verdade, assim, essa imagem, ela é triste porque, nesse momento aqui, o que está mostrando são as crianças ao celular e os pais e os adultos não. Mas o que a gente vê hoje em dia todo mundo está olhando para a tela ao invés de usufruir do prazer de ver seu filho. Sim. De olhar no olho, de ver, absorver aquilo que o seu filho está entregando para o mundo e, nesse momento, poder intervir, porque os valores familiares, eles vêm de casa. Sem dúvida. Então, se acontece alguma coisa na escola e você chega em casa e os valores são sólidos, a estrutura está bem feita, está bem carregadinha, a criança chega e ela recebe um retorno. E aí ela volta para a escola blindada por essa proteção que a família entregou. Nossa ideia, nosso sentido de conversa continua, viu? Agora a gente vai para o quadro da doutora Daniela Lucchini com Hipersaúde. Daqui a pouco continuo com a Érica Moreira. Nós voltamos, viu? Olha, pessoal, hoje no quadro da doutora Daniela Letizio, nós vamos entrevistar a vice-prefeita da cidade de Rio Claro, a Maria do Carmo Guilherme, e também um paciente aqui da Clínica HiperO2 de Rio Claro, não é? O seu Jesus, que vai falar conosco, enfim, qual foi o problema que motivou a vinda dele, enfim. Mas antes, deixa eu falar aqui com a minha querida Maria do Carmo. Você está bem? Tudo bem? Foi um prazer te receber lá no programa, antes de mais nada, viu? Nossa, muito obrigada. E teve um Ibope, né? Eu acho que isso é muito importante dizer, né? Mas também estou conhecendo aqui o nosso paciente Jesus, que está sendo muito bem tratado aqui na clínica da doutora Daniela Letizio. E o importante é dizer que está tendo uma recuperação importante, que ele estava internado na Santa Casa, daí foi transferido para o nosso Hospital Público Municipal. É importante essa integração Santa Casa e Hospital Público Municipal. Público-privado, maravilhoso. Acho que você se empenha o tempo todo nisso, né? Eu amo fazer esse atendimento de saúde desde a minha época de vereadora, de 4 mandatos, né? E hoje como vice-prefeita. Espetacular. Aí tem história e tem experiência. Chama a atenção de vocês, seu Jesus. Pois não. O que aconteceu com o senhor inicialmente para o senhor vir parar aqui? 29 de dezembro do ano passado, eu fui atropelado por um touro. Por um touro? O senhor é daqueles caras que tem fazenda ou que monta no touro? Eu não tenho fazenda, um sitinho, uma terrinha e tenho gado, né? Mas o touro é manso. Ele estava num dia lá com a gente, aquele dia que você não está bem, né? E ele estranhou, rapaz. Quis brigar comigo, mas eu não dei conta. Aí acabou quebrando a minha perna. Puxa, quebrou a Quebrou perna, né? bastante lugares, né? De lá para cá. A gente vem nessa luta aí, fez cirurgia, colocou placa, houve rejeição, tirou a placa. Na HiperO2, quantas sessões o senhor tem vindo aqui já? Lembra o número de vezes? Vou finalizar a 20ª agora na segunda-feira. Né? Aí houve uma infecção óssea. Isso antes da sua vinda para cá? Já antes de eu vir. Eu vim para cá até por essa razão, né? Para que a hiperbárica ajudasse no fechamento do corte da cirurgia, que pela infecção não cicatrizou. Então não cicatrizava, aí foi recomendado a hiperbárica. E agora? Graças a Deus, e graças à hiperbárica, tá fluindo muito bem. A gente visivelmente dá para ver que, em nome de Jesus, vai cicatrizar, né? E está ajudando no combate à infecção. Importante que o senhor está se recuperando. Graças a Deus. Já veio para a 20ª Muito sessão. bom. Agradeço, né? Sem dúvida. Pessoal, a Maria do Carmo, pessoal de Rio Claro, porque estou fazendo para mim, gratuitamente, mas eu sei que para eles tem custo. Sim. É lógico que a gente contribui, mas
eu tenho que agradecer, porque o não é não. Se falar não, eu não teria. Como não foi, disse sim, eu estou tendo. E isso foi eu tenho muito certeza bom pro que senhor, foi né? muito bom. Maravilhoso. E recomendo para quem tiver um problema assim, olha, gente, é bom mesmo, é verdadeiro, isso aqui funciona. Bom, depoimento de quem passou pela situação, né, Maria do Carmo? Espetacular ouvir isso, né? É por isso que a gente fala que tem que fazer totalmente o tratamento. Está internado, tem que procurar os seus recursos, a unidade básica, a USF, procurar o médico vascular, fazer o tratamento com as feridas e não deixar acontecer como ele. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Tanto o Gustavo prefeito, como eu vice-prefeito, nosso secretário de saúde Marco Aurélio e toda a equipe que faz esse tratamento aqui. Por isso que a gente está recomendando e fazendo tratamento em parceria público-privada. Opa, estamos de volta, estou aqui distraído. Que maravilha. Obrigado para você que ligou o televisor agora aqui na Band Mais Campinas. Hoje eu estou recebendo a pedagoga Érica Moreira, a gente falando aí de muita coisa que no dia a dia, no cotidiano a gente percebe, mas dificilmente a gente arruma um tempo para poder debater isso entre o marido, a esposa, a família em si, o vô, a avó, enfim. A gente sabe que quanto maior a experiência, mais longa a estrada e a pessoa sabe de muita coisa porque conhece o caminho e já passou diversas vezes e pode descrever a paisagem, se é que você me entende. Sim. Acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, eu comecei a dar aula numa época que nem computador dentro da sala de aula tinha, e hoje em dia as aulas são dadas via computador, então já vivi muitas experiências em escolas. Olha que doideira. Acho que terceiro ano do grupo escolar, eu não sei hoje a divisão, que é o primeiro ciclo, o primeiro, né? Quando se comportavam os alunos, os últimos 15 ou 20 minutos, a minha professora, que eu lembro até hoje o nome dela, olha, tem tempos aí, amiga, Maria José de Araújo Dias. Infelizmente, ela já está, por razões óbvias de tempo, na Terra, já passou para o segundo andar e tal. Uma pessoa que eu tenho um respeito até hoje muito grande. Ela nos lia Monteiro Lobato. É uma As outra Reinações época, né? de Narizinho, Sim. o Saci. E isso era uma literatura espetacular, porque nosso sonho, você viajava na história. E, infelizmente, isso não é saudosismo, é uma realidade. Ah, Paulo, mas a tecnologia mudou um monte de coisa. A gente sabe disso, a gente tem consciência. E aí, como é que você hoje, que trabalhou nos dois momentos, passa para os pais, para os professores, para os alunos, para os avós? Como eu estava falando, a escola é um espaço privilegiado para a gente aprender várias coisas. E uma das coisas que a gente aprende, além do conhecimento, que é o motivo que a escola existe, é cultura. Então, a escola, né, cabe à escola a transmissão de cultura, mas não só. Dentro de casa também precisa ter o momento da leitura, precisa ter esse hábito, porque aquela velha história, hábito de casa, você vai à rua, né? Você vai à praça, não lembro muito bem, mas as coisas começam pela sua casa. Aquilo que você constrói na sua casa, a criança replica, experimenta, vai na escola, fala com o aluno, com um coleguinha, experimenta, porque esse é o papel da escola, experimentar, ter direito ao erro. A escola, ela é um espaço onde você pode experimentar o erro. Só que se a criança não tem repertório em casa, e quando eu falo repertório, é repertório emocional, repertório social, ele vai experimentar o quê? Ele vai reproduzir aquilo que ele está vendo. Aquilo que ele está vendo no entorno dele, ou pior ainda, na tela. Ele não vai reproduzir aquilo que foi feito em casa. Então, quando a criança chega e ela vai apresentar isso para os pais também não reconhecem isso, porque não veio deles. E como é que o pai vai intervir? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Uma coisa que é muito triste, que eu vejo na atualidade, que me incomoda muito, é o quanto a tela tem sido mais importante do que qualquer olho no olho. Outro dia a gente estava almoçando e a menina, aparentemente uns 6, 7 aninhos, nitidamente já sabia comer sozinha, mas ela estava cutucando a mãe, porque obviamente ela queria a atenção da mãe. E ela cutucando e a mãe dando comida na boca, a mãe dando comida na boca, até que a criança, porque já é mais velha, perdeu a paciência, pegou o garfo e começou a comer. Assim que a criança começou a comer sozinha, a mãe simplesmente parou de olhar para ela e foi para a tela. A cena foi tristíssima, porque o que a criança fez, exato, o que a criança fez foi olhar para a janela e se desligou. Sei. Veja,
olhar a criança comer, sabe aquela coisa básica do come com a boca fechada, Sim, mastiga mais orientando, devagar, né? respira Mastiga entre bem, uma garfada e outra. Isso cabe à família. Sim. Isso é função da família. Parece uma coisa meio antiga de se dizer, mas não é. Porque isso é o que faz com que a criança seja abastecida de informação, de valor próprio. Porque, poxa, minha mãe está me olhando, poxa, meu pai está me dando valor. Isso é o que fortalece a criança. E aí, quando ela vai para a escola, ela carrega essa malinha dela. Sim. Se ela chega de mala vazia, qualquer coisa que as pessoas falam fere. Tá. E aí é que os conflitos acontecem e que a gente acaba tendo um monte de distúrbio de ansiedade. Claro que eu estou fazendo um recorte, mas assim, está faltando. Está faltando. E na escola também falta esse olhar mais preciso da nossa função como escola em prover esse espaço saudável de uma relação. Então, você, o professor, ele também não tem obrigação de ter todos os conhecimentos. Então, cabe ao gestor prover esse conhecimento. A gente fala tanto, desenvolvimento socioemocional, temos que desenvolver a criatividade, temos que dar fala ao aluno. Tá bom, acho lindo, concordo 100%. O professor sabe fazer isso? Esse peso nas costas dele, o gestor está entregando treinamento, porque assim, a gente na reunião pedagógica passa informação. Tá. E aí manda o videozinho legal, o texto para ler, via e-mail. É o contrário. Entendi. A informação vai por e-mail e a formação acontece nas reuniões pedagógicas. A gente precisa rever isso. Precisa rever muito rapidamente. Você sabe que eu tenho uma informação, não vou dizer a fonte, evidentemente que não, mas vocês que me conhecem já sabem a origem. Eu tenho informação que esses dias uma mulher chegou na escola do estado e foi reclamar do cardápio que não estava sendo muito variado. O grande problema é que entregou para o Estado a alimentação do filho, porque eles, quando mandam as marmitinhas lá, infelizmente, aquele ovinho mal frito Sim. e aquele arroz, e só. E aí se acha no direito de ir lá reclamar que o cardápio não está de acordo com o que ela gostaria que fosse. Nós chegamos nesse ponto, acredite se quiser. Cara. Sim. Já vivi essa realidade. Não é? Já. Então procede a minha colocação? Sim, não? Procede. Eu falo que tem um preciosismo exagerado nas famílias hoje em e dia. outras situações, né, que não vem nem ao caso aqui, que a gente não tem tempo. Mas serve como alerta, evidente. Érica, queria passar suas mãos aqui, a caneca do Leone, que você tome o seu vinhozinho quente, que você tome o seu chá, porque dá para ir para o micro-ondas. Um cafezinho, viu? Um cappuccino. Veio lá de Pedreira, não é? Lindo, espetacular. maravilhoso. Espero Muito obrigada. que você faça bom proveito. Chegamos ao final. Onde está você, Samuel? Chegamos ao fim. Querida, muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que o papo foi rápido. Sim. E é muito mais profundo. Muito e você, mais. como uma pedagoga, tem esse conhecimento, mas o tempo é pequenininho e a gente, na medida do possível, a gente tenta passar alguma coisa para o telespectador que está conosco aí no sábado ou no domingo. Leve o meu abraço. Foi um prazer ficar aqui. A Maurício Duarte. Sim. Né, eu ia falar Antares Turismo, eu falei. Não, Antares Talentos. Só achar a gente, inclusive, no Instagram, Antares Onde Talentos. é que eu acho vocês lá? @Antares Talentos. @Antares Talentos, tudo junto, Tudo plural, talentos. Aí vocês acham a gente. Maravilha. Tá bom? Diretores de escolas, escolas particulares, escolas do Estado também. Qualquer escola. É. Adoro trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Aliás, com esse sorriso simpático aí, é meio difícil não gostar de você, não é? Pessoal, Obrigada. Nós estamos chegando ao final do programa. Espero que vocês, na medida do possível, possam ter absorvido, né, alguma informação que essa profissional de primeiríssima linha, Érica Moreira, pedagoga, pôde passar a todos. Para quem se interessou, está aí na tela o Instagram. Tem uns caras que gostam de falar duro, né? Sim, que gosto. Piracicaba é assim mesmo, sabe? Instagram. Falar um americanoide. Cara, bom pra caramba, rapaz. Gente, um beijo pra vocês, um beijo pra minha querida e amada cidade de Piracicaba. E a semana que vem a gente está de volta e mais as 111 cidades que nos acompanham aqui, graças a Deus, assiduamente, todo final de semana. Beijo pra todos. Obrigada.